Bom, boa noite a todos e a todas. Iniciamos mais um de Jovem para Jovem. E hoje a CEAIC tem o prazer de receber a CEAIC compondo o de Jovem para Jovem. Agradecer a presença de todos na véspera de um feriado, mas a gente costuma dizer que a Jovem Advocacia não descansa. A Jovem Advocacia quer capacitação e a Jovem Advocacia tem sede de conhecimento, tem sede de debates. Inclusive, o microfone está franqueado, o microfone está aberto para que a gente faça uma roda de conversa, porque o de Jovem para Jovem surge justamente na vontade desta que vos fala, seu Jô Soares, brincadeiras à parte, mas para que a gente possa bater um papo sobre a vivência da Jovem Advocacia, sobre os desafios da Jovem Advocacia e sobre a necessidade da Jovem Advocacia contar um pouco também das suas perspectivas. A bem da verdade, quando a gente vai nos eventos, hoje você já encontra a Jovem Advocacia palestrando, hoje você já encontra a Jovem Advocacia com voz ativa, presente e contando um pouco da sua história. Muito porque a gente cavou esse espaço, não é mesmo? E o de Jovem para Jovem vem para, mais uma vez, ratificar esse espaço aí que nos foi dado com muito orgulho, nos foi dado aí e a gente está aí ratificando esse espaço. E aí, hoje, nós temos, por aprovação de toda essa comissão, que é a comissão mais antiga do país, é uma comissão que está fazendo 22 anos esse ano, né? Em outubro, em 1996 nós fomos fundados. Nós temos aqui na mesa o nosso vice-presidente, Dr. Elcio Cardoso Miguel. Nós temos nosso secretário-geral adjunto, Dr. Cássius Alexandre Cipriano. Nós temos também a nossa secretária-geral adjunta, doutora Débora Brito Silva. E nossa conselheira mamãe do nosso Davi, do nosso sobrinho Davi, que a gente torceu. A gente foi lá, fizemos a aposta. Todo mundo, né, foi lá, torceu. Vai ser Davi, não vai ser Davi? Vamos lá, como é que vai ser? Paula Suelen Freitas. Bom, sintam-se à vontade para tomar a palavra e para a gente conversar, porque estou aqui apenas e só apenas na qualidade de mediadora e apenas me apresentar. Me chamo Natália Assunção, Nath, para todos vocês, porque ninguém me chama de Natália mesmo. Então, vamos lá, vamos conversar. E vamos começar com quem? Vamos começar pelas extremidades? Cassinho, vamos começar com você? Vamos lá. Vamos começar com aquela pergunta célebre. Por que a advocacia? Caramba, já pegou pesado já de primeira. Boa noite, pessoal. Eu acho que o histórico familiar meu acaba sendo um fator que define muito, né? Meu pai foi policial durante um bom tempo da carreira. Foi a principal atividade que ele exerceu durante todos os anos. Minha mãe trabalhou em banco e depois trabalhou no Poder Judiciário. E foram fazer faculdade só depois de velhos, com mais de 40 anos. Então, o direito acabou sendo a carreira, o curso que eu escolhi. E a advocacia acabou surgindo a partir daí, porque eu não sabia muito bem. Eu estava conversando hoje com os alunos que vieram, né? A gente teve o OAB na faculdade, os alunos da Multivix e da FAESA vieram. E eu estava conversando com as colegas antes de iniciar. Eu acabei descobrindo o que eu queria fazer dentro do curso de Direito a partir do sexto, sétimo período. Por quê? Porque eu me via bom em algumas matérias, porém eu não tinha aquele real interesse, né? Aquela coisa tipo, pô, essa é a minha área, é isso aqui que eu quero fazer. Eu tive isso a partir do momento que eu entrei no estágio. Eu entrei no estágio no sexto período, só que eu era o terceiro estagiário da área, e a área era tributário, e eu inclusive fazia coisa de cível também no papel, porque na verdade eu nunca fiz nada. O que eu fiz foi porque me passaram por engano, mas eu fazia muita coisa de trabalho de rua. E no primeiro momento é normal a gente fazer trabalho de rua, é importante para a gente conhecer, porque
quando você está na faculdade e você não tem um estágio que te proporciona isso, você não sabe onde é que fica o fórum. Então, durante todo o meu estágio, eu nunca tinha ido no Fórum da Serra, no antigo ainda, lá, né, Serra Sede. Mas o tanto que eu visitei o Fórum de Cariacica de Vila Velha compensava, de longe, assim. Então, já teve situação em que o escritório era enseado, eu saí, no meio do caminho a pessoa me ligou perguntou, não, você está onde? Eu falei, estou a caminho do Fórum de Vitória. A pessoa não desce do ônibus, vem, volta a pé, porque você esqueceu um protocolo aqui que estava em outro local totalmente diverso do escritório. Posso dizer que eu não fiquei muito feliz, mas fiz. Então, assim, nesse primeiro momento, o estágio agregou no sentido de vivência diária, de passar perrengue, mas não entanto tecnicamente. Porém, no meu segundo estágio foi na Procuradoria da Fazenda Nacional, que eu descobri minha paixão por direito tributário, sendo que eu ainda nem não tinha ainda a cadeira de direito tributário, não estava fazendo. Acabei fazendo a partir do 8º período, se não me engano. E foi ali que realmente eu descobri o que eu queria fazer, porque para mim era uma lógica completamente diferente das outras coisas. E foi o que me fez, por exemplo, gostar de direito processual civil, que eu odiava, e passei a ver que aquilo era fundamental na minha vida, né, no meu trabalho. E acabou que isso foi me levando. Então, primeiro, lado familiar. Segundo, encontrar, assim, era um desespero, né? Porque, tô no 6º período até agora não descobri o que eu quero fazer. Descobri isso e realmente gostar disso. Então, até hoje, por mais que eu goste da advocacia privada, eu vejo na advocacia pública uma possível nova carreira, mas ainda vou estar dentro da advocacia, né? Ainda existe uma comissão de advogados públicos aqui, então o trabalho não vai faltar para mim aqui dentro. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. É isso. E você, Débora? Por que advocacia? Essa é uma pergunta que eu demorei muito para responder, o porquê advocacia, né? Aquela coisa de adolescência, né? Você assistir aqueles filmes, ver aquilo tudo muito bonito, muito maravilhoso, os advogados atuando, né, com tanta pompa. Isso sempre foi muito maravilhoso. Quando eu vi aquilo, eu sempre me emocionava muito. E essa coisa de lutar pela justiça, pelo que é justo, pelo que é correto, sempre me chamou muita atenção. Então, escolher o direito, para mim, foi uma forma que eu encontrei de tentar ajudar as outras pessoas, né? E quando eu comecei a faculdade, eu não tinha a menor certeza do que exatamente eu queria. Eu sabia que o direito tinha muito a ver comigo, mas eu não sabia se eu queria advogar, se eu ia querer concurso público, né? Não tinha nada muito definido. E ao longo do curso eu comecei a me desesperar, porque eu não sabia, né? Eu falei assim, eu estou fazendo direito, gosto, me identifico, mas e aí? Né? Estou prestes a me formar. E aí? O que vai ser de mim? O que eu vou fazer? Né? Tinha muito essa dúvida. E aí foi quando eu estagiei em vários órgãos públicos também. E aí eu tive a sorte, né, de conseguir estagiar dentro de um escritório que conseguiu eu consegui me achar lá dentro, né? Consegui ver esse outro lado da advocacia. E a advocacia preventiva, o escritório trabalhava muito com a advocacia preventiva e tinha um perfil muito de algo que eu queria para mim. Então, eu comecei nesse estágio, eu comecei a me identificar mais. E eu tinha muito medo, porque, assim, todos os colegas que eu ouvia falar do que era estagiar, eu falava, gente, eu não quero estagiar em escritório. Porque era aquela coisa de só carregar processo, você não era instigado a trabalhar, a pensar, era aquele serviço muito maçante, algo que não traz um conhecimento de fato para o profissional, profissional em potencial que nós estávamos ali para aprender. Então, eu tinha muito medo disso. Mas, felizmente, nesse meu estágio, eu consegui, né, essa oportunidade de aprender de fato. E o medo da prova da OAB. Né? Porque, independente de qualquer coisa, eu falei assim, não, para mim, eu tenho que passar na prova da ordem. E eu comecei a faculdade, na verdade, essa foi uma das minhas primeiras perguntas, né? Tá, já pensou eu fazer 5 anos de faculdade, chegar lá na frente e não conseguir a prova da ordem? Porque para mim era um desafio muito grande. Então, na minha cabeça, eu falei, eu vou começar a tentar a partir da primeira oportunidade que eu puder, né? Que foi no 9º período, quando eu tentei. Sem muita pretensão. Falei assim, não, eu vou tentar para ver como é que funciona e tal. Passei, gente, nem acreditei quando eu passei, né? E veio aquela alegria maravilhosa.
E aí, para a segunda etapa, eu estudei, de fato. Falei, não posso perder a oportunidade. Na época, você tinha que repetir todo o processo, né? Para conseguir fazer a prova novamente. E aí, eu comecei aí consegui, estudei para a segunda etapa da prova e passei. E aí, quando eu peguei a aprovação na mão para levar para o escritório, para fazer aquela festa, o advogado, né, do escritório já veio para mim falando assim, olha, né, você tem grandes chances, grandes oportunidades aqui. Aí eu me abri ainda mais, assim, né, porque eu acho que é tudo uma questão também de oportunidade. E foi aí que eu comecei a trabalhar e comecei a gostar muito, né. Hoje, eu ainda penso em concurso público, mas com muito menos frequência do que antes, porque antes eu estava mais tendenciosa para um concurso público. Hoje eu gosto muito do que eu faço. Apesar das dificuldades, que nós vamos falar aqui um pouquinho mais para frente, que é a advocacia início de carreira principalmente, é um trabalho maravilhoso. Hoje eu não consigo me ver fazendo outra coisa. E tirando que você só vai ficar carregando papel, tirando xerox para cima e para baixo, se você não mostrar que você é diferente, né? Sim, tem que mostrar para que veio, Tem né? que mostrar para que Sim. veio. Eu estagiei num escritório, éramos em 10 estagiários. E nós tínhamos um quadro de quem ia para diligência. Eu fiquei estagiando diretamente para a advogada que cuidava dos estagiários. Quando ela viu que eu não cheguei lá para ficar tirando xerox, ela virou e falou assim, você é a única que não vai sair do escritório. Você só vai sair se, assim, precisar. Simplesmente ela não deixava eu sair do escritório, assim. Eu só saía em última hipótese assim, todo mundo saiu, todo mundo foi para um monte de lugar, precisa fazer alguma coisa e você vai fazer. Porque tinha realmente aquelas pessoas que tinham o perfil de ir lá para apenas tirar xerox e pronto. E ainda eu tinha o cuidado de assim, você precisa tirar xerox de tal processo. Ao tirar xerox ou tirar cópia e tal, eu tinha o cuidado de falar assim, peraí, do que eu tô tirando cópia? O que é isso aqui? Exatamente o que eu estou fazendo aqui? É claro, gente, que quando a gente está com um monte de coisa, aquele processo, e eu já peguei processo de 10 volumes na mão, você sai segurando um monte de coisa, e aquela hora que você tem um ser humaninho abençoado que fala assim, doutora, quer ajuda? E você se sente o máximo, que você está sendo chamado de doutora, que você nem doutora é, né? Você sente o máximo. Mas tem aquele ser humaninho abençoado ali. É difícil, né? Você manter aquela coisa assim, o que eu estou fazendo? Não, você só quer cumprir a diligência e ir embora. Mas o interesse é a pedra fundamental, né? E aproveitando que a gente tem alguns estudantes aqui, é fundamental isso, você demonstrar isso. Paulinha, o que te despertou para a advocacia? O que a mamãe do Davi tem para nos dizer, assim? Boa noite a todos. Então, Nath, a minha história é um pouquinho diferente dos colegas, em que parece ser parecido o início com da doutora Débora, quando ela fala que o direito surgiu nela pela vontade de fazer justiça. Inclusive, no primeiro período da graduação, essa é uma pergunta comum dos professores fazerem, né? Por que você escolheu o direito? E eu me lembro que, na época, eu respondi que porque eu queria fazer justiça. E aí todo mundo me olhou assim, e depois as pessoas foram respondendo que era por causa de concurso, porque tinha algum parente, ou então, enfim, diversos motivos, né? E eu até fiquei um pouco assim, falei, nossa, gente, acho que eu sou muito sonhadora, né? Acho que acho que eu sonhei muito. Mas eu passei toda a minha graduação, sempre trabalhei no comércio. Então, eu me formei em 2015, eu ainda trabalhava no comércio. E em 2016, quando eu peguei a minha carteira da ordem, eu falei, agora eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Eu já estava trabalhando já desde os meus 15 no comércio. Eu gostava muito gosto muito dessa parte empresarial, dessa parte de gestão, essa parte administrativa. Mas eu queria ter aquela emoção de fazer uma audiência, de atender um cliente, de pegar um processo do início ao fim, de lutar ali pelo direito do cliente. E o que me despertou o interesse pela advocacia, que foi quando eu falei assim, não, eu posso até fazer concurso futuramente, mas agora o meu caminho é a advocacia,
foi porque eu observava a necessidade que as pessoas tinham de ter bons advogados, de ter bons profissionais, pessoas dedicadas realmente à causa delas, que demonstrassem se importar. E eu tinha isso dentro de mim, né? Já lá desde o início da faculdade, com a vontade de fazer justiça. E aí foi quando eu esperei alguns meses e, motivada pela minha parceira, que se formou comigo na graduação, a gente resolveu se juntar, alugar uma salinha, pegar o nosso notebook, a impressora que eu tinha, compramos ali uma mesa e falamos, vamos iniciar. Sem estágio, sem experiência prática nenhuma. Foi um grande desafio, mas eu tinha ali o desejo de fazer um trabalho bem feito e tinha também a experiência do comércio, de trabalhar com empresas, essa experiência de gestão, eu também tinha, essa parte administrativa. Então, eu falei assim, vou pegar a experiência que ela tem, que ela havia feito estágio, vou pegar a minha vontade de ter o meu próprio negócio, de ter a minha própria empresa, o meu escritório, e vamos ver o que vai dar isso aí. E, graças a Deus, nós estamos há 2 anos aí advogando e tem dado certo. Dificuldades existem? Muitas. Mas eu acho que quando a gente tem aquela paixão, aquele amor pelo que nós fazemos, então tudo se resolve. Como é que foi entrar no primeiro fórum para você que ficava na parte toda comercial, entra no primeiro fórum e fala assim, onde que é a primeira vara civil aqui? Porque vamos combinar que o fórum não tem mapa. Não tem mapa e eu nem sabia onde ficava. E mais que isso... fica perdida. Sim, exatamente. O único estágio que eu havia feito foi na graduação mesmo, aquele obrigatório. Mas eu sempre fui muito para frente nesse sentido. Eu falei, não, eu vou lá, vou descobrir como que vai ser na prática. Eu pergunto, com dúvida eu não volto para casa. Isso aí. Então, a primeira vez que eu fui ao fórum, eu tinha que fazer uma carga, cópia. E eu não sabia fazer uma carga, cópia. E, eu achava que era só entregar a minha ordem e pronto, o que eu iria fazer. E não é bem assim. Eu entrei no processo posteriormente, então eu tinha que protocolar a minha procuração primeiro, para depois ela entrar nos autos, e aí depois a servidora pegar a minha OAB, ir lá fazer o cadastro e trazer para eu assinar. Então, quando ela voltou com um papelzinho lá para eu assinar, eu assinei e continuei olhando para ela, assim, ela... Está tudo certo, doutora? Eu falei, só isso? Só. Então, tá bom. Mas vários os desafios. E às vezes você tem a sorte de encontrar com uma pessoa que vai ter a empatia de falar assim, não, tá tudo certo, tirar uma dúvida. Ou você vai ter a pessoa na sua frente e vai falar assim, tá me olhando por quê? O que foi? Ué, despachar, então... Tipo, tá gastando meu tempo pra quê? Exatamente, é complicado. É complicado. E agora, assim, a gente vai saber de uma pessoa, e eu deixei ele por último, não foi à toa, tá? Porque ele já estagiou num escritório, e talvez, não sei se foi por isso, na verdade, mas ele pode ter enveredado pro lado da advocacia por isso, e ele... Não vou contar muito da sua história, vou deixar você contar, né? Na área criminal. Mas, assim... Você não tem muitos desafios na sua vida, vai? Conta pra gente. Bom, boa noite a todos e a todas. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Nós temos alunos aqui, são de quais períodos vocês são? Primeiro ainda? Nossa, então eu tenho uma dica para vocês daqui a pouco, eu vou dar essa dica. Tá marcada aqui. Mas vamos lá. Diferente do Cássius, eu escolhi o direito, na verdade... Na verdade, parece bastante, né? Por influência dos meus pais, mas por uma influência negativa dos meus pais. Porque meu pai é da área de exatas, minha mãe é da área de biomédicas, e os dois falaram, não faz o que eu faço, não faz o que eu faço. E sobrou a área da humanas para mim.
E eu sempre gostei, e o que a Débora falou também já existiu comigo, aquela questão dos filmes. Tudo bem que nós assistimos filmes americanos e achamos, nós fantasiamos que o direito brasileiro será igual ao americano, mas não tem nada a ver. Mas escolhi o direito. Dentro do direito, desde o primeiro período, segundo período, na verdade, que eu tive direito penal 1, já comecei a ter certa afinidade com o direito penal. E tive a oportunidade de ter o meu primeiro estágio. Eu sempre estagiei só em escritório de advocacia, nunca estagiei em fórum, em órgãos públicos. E tive meu primeiro estágio num escritório que não fazia o criminal. E ali foi para definir que eu não gostava do que não era o criminal. A gente atuava lá no civil, no trabalhista, no portuário. E depois de um ano lá dentro eu vi, não é isso que eu quero fazer da minha vida. Quero advogar. Muito do que eu sei de gestão hoje eu aprendi nesse estágio, porém a área não era a que eu queria. E logo depois, coisa de uns 4 meses depois de eu ter saído desse primeiro estágio, eu tive a oportunidade de estagiar com o nosso presidente Homero, no escritório dele. E eu costumo falar que, já que eu não tenho um pai dentro do direito, eu costumo falar que ele é o meu pai dentro do direito, porque aprendi muito e aprendi a ter um amor pela profissão juntamente com ele, porque ele, sou suspeito para falar, a gente é suspeito, né, Nath? Mas é um dos advogados mais combativos que a gente tem, um dos que mais amam a profissão de fato, pelo menos aqui dentro do estado. E ali eu aprendi que era aquilo que eu queria fazer, eu me espelhava. Certas tardes ele me chamava lá na sala dele, a gente ficava lá papeando a tarde toda, cheio de trabalho para fazer, mas ficava lá papeando e contando as histórias da vida dele. E a partir dali eu tive certeza que eu queria advogar no criminal. Porém, eu nunca gostei do serviço público. Respeito quem goste, respeito quem tente concurso, quem é concurseiro. Porém, dentro do direito, na verdade, na minha vida, eu sempre busquei empreender. É uma necessidade que eu tenho. Até a primeira coisa que eu botei aqui nas minhas anotações para vocês é essa. Vocês têm que fazer uma autoavaliação. A partir do momento que vocês querem empreender, eu vejo como um dos únicos caminhos dentro do direito a advocacia. Porque não há como você empreender no serviço público, né? E esse gosto pelo empreendedorismo também é fundamental para decidir se você vai trabalhar dentro de um escritório ou se você vai criar o seu escritório, né? Lógico, a gente já... Nas nossas vidas, nem sempre nós temos a oportunidade de escolher o que a gente vai fazer em determinados momentos. Eu mesmo já fui associado de escritório, eu mesmo já fui empregado, trabalhei no escritório do Dr. Homero também. Só que eu sempre soube que eu queria empreender. E trabalhando nesses escritórios eu tive a certeza, porque o gosto que eu tenho, e eu não tenho problema nenhum em falar isso, o gosto que eu tenho para tratar dos meus clientes, dos meus processos, é totalmente diferente dos clientes dos escritórios que eu trabalhava. Eu tenho muito mais vontade com os meus clientes, porque eu estou construindo aquilo ali, não estou trabalhando para ninguém. Então, isso é fundamental para decidir até a felicidade de vocês. Se vocês têm esse gosto pelo empreendedorismo... No começo é difícil, você montar um escritório, como a Paulinha falou, é muito complicado, nem sempre a gente tem cliente para bancar as nossas contas. Mais à frente eu posso falar mais ou menos como foi meu início lá atrás, mas isso aí foi fundamental para eu definir o caminho que eu queria seguir. Tirando que é um começo, né? Todo mundo fala assim... Iniciar é muito difícil. Os desafios de iniciar a carreira são muito tortuosos, mas os dias, eles amanhecem, e eu sempre costumo dizer isso, né? Os dias, eles amanhecem para que a gente tenha sempre uma nova chance. E perseverança talvez seja a palavra mais importante na nossa profissão, porque a gente... Resiliência, perseverança, porque... Não é uma profissão instantânea, não é uma profissão que a gente possa dizer assim, é agora ou nunca, vai ser agora e hoje eu vou captar 10 clientes, 50 clientes, 100 clientes, porque não vai ser assim. A gente vai plantando e vai almejando, e a fala do Elcio é justamente nesse sentido de empreender. Problema algum se você quer ser um advogado empregado também.
não é o mais natural da advocacia por conta do liberalismo da profissão, né? Isso é uma questão de perfil. Eu conheço alguns advogados que estão aí empregados há alguns anos ou décadas. Exato. Né? Mas existem aquelas pessoas que sentem a necessidade de construir. Vou falar por mim. É óbvio que eu não pensaria duas vezes pelo fator financeiro. Mas se um grande escritório hoje me convida para ser sócio daquele escritório que já está consolidado e que eu só vou entrar ali, trabalhar e ganhar meu dinheiro, pode ser que eu vá pela minha realidade financeira e pela possibilidade de ascender financeiramente. Porém, eu falo que eu não seria totalmente feliz, porque eu não construí. Eu vejo que a construção faz parte de mim. Então, eu sinto essa necessidade. Não participou do planejamento estratégico, não participou do jogo de xadrez, né? Porque é verdadeiramente um jogo de xadrez. É legal quando você entra num local onde tá tudo bonitinho já tem tudo. Você entra lá, já tem tudo. Você já tem o conforto de simplesmente trazer o cliente. Agora, você também não participa do planejamento, de todo o processo. Isso que o Elcio falou do perfil de cada profissional. Por quê? Nós somos seres humanos. Cada um de nós temos características muito diferentes uns dos outros, né? E aí, às vezes, ele teria frustração nesse sentido, né? Se ele tivesse aí, de repente, não tivesse a oportunidade que ele está tendo de construir a própria história dele. Mas outras pessoas não conseguiriam, porque simplesmente não tem o perfil empreendedor, porque não tem isso correndo na sua veia. E eu acho que, principalmente para os estudantes que estão aqui, comecem pensando nisso. Qual é o meu perfil? Porque lá na frente fica mais fácil, entendeu? Mesmo que, de repente, você precisa começar sozinho porque não tem uma oportunidade em algum escritório bacana e tudo mais, mas, assim, o que eu quero? Qual é o perfil da advocacia que vai se enquadrar para o meu perfil pessoal? Porque isso faz muita diferença, né? E acho que esse é um ponto, assim, de extrema relevância para que todo mundo pense. Porque ser empreendedor... Eu sou empreendedora. É muito difícil. Mesmo que a gente goste, né, Elcio? As barreiras são muito grandes. Então, assim, você precisa ter essas características, ser persistente, ser resiliente, buscar alternativas no meio do caos, muitas das vezes. Então, eu acho que é importante que cada um olhe para dentro de si e consiga ir, né, construindo isso. Vem cá, eu vou me formar, quero advogar. Qual é o melhor perfil para mim, né? E tentar se enquadrar dentro de uma situação como essa, para não ter, para reduzir as frustrações, né? Digamos assim. Eu acho, Débora, que às vezes também como o Elcio falou, é pela negação, né? Os meus pais, por exemplo, os dois eram servidores públicos e ninguém na família era advogado. Meu pai agora foi aprovado na primeira fase do exame de ordem, né? Vai para a segunda fase agora, dia 16. Então, assim, eu sou o primeiro advogado da família. E um pouco, às vezes, é pela negação. No caso do Elcio, foi a negação dos pais. No meu caso, meio que foi a minha negação. Eu não quero... Não é que eu não quero ser servidor público, mas, assim, meus pais não queriam que eu fosse advogado e eu resolvi ser advogado. Pelo menos até descobrir o que eu queria da vida. E, ao mesmo tempo, eu estou descobrindo que a advocacia é um pouco do que eu quero para a vida. Talvez não nos moldes que eu tenho agora, mas um ponto-chave, é exatamente isso. É a necessidade de criar algo, né? Às vezes, é óbvio que todo empreendimento tem seus desafios. Então, às vezes, chegar quando a coisa está pronta também não é simples assim. A gente não vai chegar, botar o nosso nome lá na placa e tá tudo certo. Não. Aquela pessoa vai querer algo em troca para poder botar o seu nome ali também, né? O meu escritório mesmo, hoje a gente sentou para conversar sobre isso. Está todo mundo querendo continuar aqui? Ou a gente vai fazer alguma coisa? Vai ou não vai? Como é que vai ser? O que cada um pensa? Alguém já recebeu? Hoje não, ontem eu recebi uma proposta para voltar para o escritório onde eu estive durante um período muito curto de tempo. Falei, olha, voltar como advogado eu não quero não, mas se quiser eu estou como parceiro do seu escritório. O meu escritório ser parceiro do seu escritório para a gente trabalhar junto. Porque hoje eu já vivo numa realidade diferente do que eu teria, né? Bom, acho que não, porque lá eu peguei minha carteira e quase saí na mesma hora, assim. Por mais que eu gostasse muito do pessoal. Porque eu tinha esse desejo de formar um escritório próprio. Então, às vezes, a gente descobre isso não na faculdade, mas
depois de um tempo dentro da própria atividade. Acha que não está feliz com o que tem e lá na frente descobre alguma coisa que muda a sua perspectiva sobre aquilo que você achava que era horrível, mas na verdade você gosta. E o que eu acho... Desculpa, Paulinho. E o que eu acho é que a gente não precisa ficar preso aos planos que a gente faz, porque planejamento é justamente isso, é avaliar e reavaliar o tempo inteiro, né? É virar a mesa o tempo inteiro. Olha, não tá dando certo, então o que eu tenho que modificar aqui? E o negócio todo é que a gente não tem planejamento na faculdade, a gente não aprende isso. Onde é que a gente vai aprender isso? Agora... Porque a gente faz esses projetos e a gente tem trazido cada vez mais na OAB nas capacitações que a gente tem trazido, né? Porque o advogado hoje ele precisa ser multidisciplinar, não basta mais a gente só saber, e só, bem entre aspas, do direito e das leis e da justiça. A gente tem que saber um pouquinho de tudo. Contabilidade, informática, psicologia, neurociência, PNL e por aí vai. Um pouquinho de cada coisa. Exatamente. E a Nath, ela tocou num ponto essencial, planejamento. E quanto antes você começar a pensar sobre isso, mais você vai estar próximo do sucesso que você busca alcançar. Porque, como a Débora falou, quando você... A advocacia, ela é uma questão de perfil, muitas vezes. Quando você passa a sua graduação, quando você pega a sua carteira de advogado, você vai se deparar com vários questionamentos. Com qual área eu vou atuar? Eu vou para um escritório? Eu vou ser associado? Eu vou montar o meu próprio escritório? Então, assim, são várias as perguntas, os questionamentos que aparecem nesse momento. E entender a sua história, a sua trajetória da graduação até a advocacia é o começo para você responder alguns questionamentos depois. Por exemplo, essa semana passada, eu tive a oportunidade de conversar com um colega que passou na prova da ordem, vai pegar a carteira agora, e ele queria saber o que ele iria fazer agora, se ele iria montar um escritório, se ele iria trabalhar em outro, em qual área que ele iria atuar. E eu fui buscar entender a história dele, né? Eu comecei a perguntar desde a graduação. E durante a conversa... eu descobri que ele trabalhou por 8 anos como enfermeiro, ou seja, área médica. E aí eu fui ouvindo, deixando ele falar, para ver quais eram as expectativas dele dentro da advocacia. E aí, no final, eu dei uma sugestão para ele. Eu falei assim, olha, você já tem um conhecimento, como a Natália falou, muito grande acerca de direito médico. Então, para você que está iniciando, talvez essa seja uma área em que você consiga entrar e já conseguir trabalhar de uma maneira mais satisfatória, né? Devido ao conhecimento que você tem. E, a partir de então, você vai estudando. E os contatos, os seus... Exatamente. Então, perguntas de... Por exemplo, qual é a minha história? De onde eu vim? Qual a minha trajetória? Qual o meu círculo social? Quem são os meus amigos? Quem são as pessoas próximas de mim? Quem vão ser os meus possíveis clientes? Isso tudo vocês têm já que refletir para você começar a construir a sua advocacia, né? Então... Só tem fera aqui do meu lado. Ô, louco, meu. Agora eu quero saber o seguinte. Agora chegou a hora de tirar vocês da zona de conforto, porque assim... contar, gente, de planejamento, de como vocês começaram, de como vocês escolheram e tal, é muito legal, é muito bom. Mas eu quero saber de mico mesmo, entendeu? O dia a dia, essa coisa assim de... Eu quero saber da parte vexatória, entendeu? De bati na porta e não era a porta do gabinete, era o banheiro, sabe? Fui no fórum errado, entendeu? Meu amigo aqui me entendeu. O negócio é esse que eu quero entender. Porque a advocacia, às vezes, é isso também. Às vezes acontece dessas, tipo, eu fiz o endereçamento da peça de Vitória. Não era Vitória, era Vila Velha. Essas coisas que acontecem, às vezes, no dia a dia, assim. Quem vai começar a contar para eu tirar da zona de conforto? Não, do chute na mesa foi quando eu peguei a carteira. Peguei a carteira, dei um chute tremendo aqui, fez
barulho que parecia que estava trovejando lá fora. É porque essa mesa aqui faz muito barulho. Mas aí... Eu não tenho, eu acho, de quando eu... Já advogando, eu acho que eu não tenho nenhuma história dessas assim, não. Eu tive quando eu era estagiário, eu tinha que ir... Foi a primeira vez que eu fui pro Fórum de Cariacica. E eu não sabia, né? Em Vitória... Aquele fórum lá antigo, aquele lá em cima. Então, esse que foi o problema. Porque o negócio é o seguinte, o que acontece? Eu tinha, eu acho que um protocolo, alguma coisa simples para resolver no Fórum de Cariacica. E eu joguei no Google, Fórum de Cariacica, beleza. Cara, foi um negócio lá em Jardim América, não sei aonde, e eu não tava na época do smartphone ainda, eu ainda tava na época do fone burro, né? Então, do celular, do tijorola, o caixãozinho e tal. Então, isso foi 2012, eu acho, alguma coisa assim. Então, eu não tinha nem o smartphone mais basicão. E meu irmão tinha, graças a Deus. E aí, ele estava na cidade no dia, eu falei, cara, vamos comigo, porque eu tô indo para Cariacica, eu não tenho ideia de onde eu tô indo. E eu tinha que ir com o meu carro, né? Aliás, eu não tinha que ir. Eu podia pegar ônibus, mas eu não queria pegar ônibus para ir para Cariacica. Eu queria pegar meu carro, resolver logo e voltar. Porque eu tinha um monte de coisa para fazer. Fui, peguei e tal, e aí eu caí em Jardim América. E eu cheguei lá, beleza, cadê o fórum? Não tava lá. Aí joguei de novo, apareceu um outro lugar, não tava lá. Enfim, mais ou menos isso, porque você chegou lá no lugar e não tinha, sabe, uma placa, uma construção, qualquer coisa. Cara, o Google me sacaneou assim de uma maneira tremenda. Aí não tinha aqui. Aí você perguntava para a pessoa que estava lá, e a pessoa, não, tinha aqui, mas tem não sei quantos anos. Show, onde que é agora? Não sei. Entendeu? Aí depois de muita luta, muito sofrimento, eu descobri que o negócio era lá no começo, lá no trevo de Alto Laje. Falei, pô, por que não me mandaram logo pro hospital que ficava do lado, pra prefeitura que ficava do lado? Mas não, me botou num negócio lá. Então assim... O meu foi muito tranquilo em relação a isso. Mas eu ainda peguei aquele fórum de Cariacica, que era lá em cima, quando eu estagiava, era aquele fórum lá em cima. Não, nem sei. Que nem parava ônibus lá, ainda tinha tipo uma vanzinha pra subir. Você lembra, Cibele? Era uma vanzinha, você tinha que subir para aquela vanzinha lá. Gente, era horrível para você chegar lá. Você pegava um ônibus, aí parava um ônibus lá embaixo, aí tinha que pegar uma vanzinha para subir. Meus amigos, hoje vocês param com ônibus lá em Alto Laje. Tem van agora, tem van da OAB. E tem van da OAB. Agora eu lembrei. Na minha época também já tinha van da OAB, graças a Deus. Agora eu lembrei de um agora que também envolve Cariacica, mas também não é pesado, não. Eu ainda estagiário, fui despachar em Cariacica. Cheguei lá, né, pro juiz, cara, primeiro despacho, tremendo, cara, tremendo. Tipo assim, cara, Jesus Cristo, se ele me perguntar coisa que eu não sei falar, o que eu vou fazer e tal. Aí eu cheguei, né? Pô, sou só estagiário. Mas a primeira coisa que eu tinha pensado, na pior das hipóteses, eu saio correndo, ele não me conhece, eu não vou falar meu nome, né? Só vou deixar lá o andamento, pronto, saio correndo. E aí eu fui e tal, cheguei... Aí, pá, né? Entrei no gabinete, tinha 3 pessoas. Quem que é o juiz, cara? Aí eu olhei, 40. 40. Tem cara de mais velho? Deve ser esse cara aí. Então, excelência, falando. Ele, doutor, qual que é o número do processo? Aí é tal. Ele, espera só um minuto, doutor. Olhou. Ele, então, doutor, eu já despachei esse processo, já está, inclusive, dentro do sistema já. Quanto tempo que... Aí oi? Aí ele, quanto tempo foi que você fez? Eu acho que eu devo ter feito uma meia hora. Ok, tchau. Saí, tipo assim, não consegui exatamente o que eu queria, mas pelo menos estava despachado. Então, na pior das hipóteses, eu ia chegar falando, despachei, infelizmente não consegui aquilo que você pretendia, porém... enveredei todos os esforços para conseguir. Pelo menos você não errou a pessoa, né? Vai que tô despachando aqui com o Elcio e na verdade é a Paula. Imagina, né? Ia ser meio isso aí eu não consegui. Isso aí eu não consegui, não, graças a Deus. Então, gente, por que você vai falar isso? Quem trabalha comigo sabe o quão desastrado eu sou.
enfim, se eu fosse falar aqui dos micos que eu já paguei, das situações constrangedoras que às vezes a gente se coloca, foram muitas. Meus amigos íntimos sabem. Mas como, né, nós estamos sendo filmadas, eu vou pegar uma mais leve que tem muito a ver com o que você falou aqui. Logo quando eu aprendi, né, enfim, eu fui meio que ensinada como despachar e tudo mais. E aí falou, olha, chame sempre pelo nome, né? Eu tenho um grande problema com o nome das pessoas. Acho que alguém aqui já deve ter, né, se identificado aí. Troca de nome direto. Nossa, eu chamo o Paulo com o João. pelo nome já é. E aí, enfim, vou chamar o juiz pelo nome, né? Aí fui toda feliz da vida, né? Primeiro despacho, como advogada. Já tinha ido outras vezes como estagiária despachar, mas a primeira vez como advogada. E aí, essa dica, né, de chamar sempre pelo nome, e realmente é algo muito bom, mas se você tem problemas, não faça isso, ok? Ou quando você não sabe se o juiz titular tá, né? E estude, né? Tente ligar o nome à pessoa, sabe? É importante. E fui despachar o processo, aí cheguei, né? Conversei. Aí eu intercalava, chamava ou às vezes de excelência, né? E às vezes eu chamava pelo nome, doutor Francisco e tal. E fui, contei toda a história, expliquei para ele toda a situação e tudo mais. Aí chegou no final do despacho, ele falou, então, muito prazer, meu nome é... Pensa em como eu fiquei nervosa na hora, porque, assim, é muito desagradável, né? É uma gafe muito grave. Então, assim, ele riu, ele sabia que eu estava ali nervosa e tudo mais. Tem juízes que são muito maleáveis nessa situação, mas eu não sabia onde colocar, sabe? Eu fiquei muito, muito, muito envergonhada na situação. Então, assim, a gente precisa se atentar para essas coisas. É óbvio que, assim, uma gafe ou outra vai acontecer com todo mundo. Mas ficou muito feio para mim. Era o juiz correto, só que o nome dele não era esse. Eu estava com o juiz nome de outra vara, enfim. Acontece. Não trocando o nome do namorado, eu acho que é uma gafe perdoada. É uma gafe perdoada. As consequências não serão tão desastrosas, né? Vocês não vão fugir, não, da pergunta, não. Eu não vou nem entrar nesse mérito de endereçar errado, porque quem me conhece, né, sabe que eu sou um pouco desligado e isso aí é normal para mim cotidiano. Mas tem dois, né? Um eu acho que é muito normal, eu acho que todo mundo... Quem aqui conhece o Fórum Civil de Viana? É aquela fácil de achar? Maravilhosa. Não, né? Você tá falando de areia? Aquela coisa maravilhosa. Volta o microfone pra mim. Não, primeiramente, eu que atuo mais no criminal, eu tive que ir no Fórum Civil de Viana, para mim era junto com o criminal lá. Então eu fui até lá, né? Que é muito mais longe. E aí, chegando lá perguntando, eles me informaram que não era lá, perdi a viagem e isso foi ano retrasado, então já tinha smartphone já. E jogo eu no mapa o Fórum de Viana, o Fórum Civil de Viana. Nem sempre dá certo, né? E ele tava lá no ponto, eu chegava no ponto, eu olhava para os lados, eu não achava. Aí eu seguia com o carro, deve ser ali na frente. Seguia, uns 2 quilômetros, aí chega numa cerca com uns bois, umas vacas. E aí o carro não passa mais. Aí eu volto até o ponto, volto pro outro lado. Eu fui e voltei cerca de umas 3 ou 4 vezes, até que eu parei para perguntar, cheio de vergonha, né? Porque o advogado que não sabe onde eu foro é vergonhoso. Mas aí me informaram, não, é ali, ó, é uma casinha que não tem placa, né? Isso aí é mais lástico, eu acho que acontece com quase todo mundo. Mas o principal... Você se sente em casa, realmente. Que é uma casa, né? O principal, eu conto isso no curso de iniciação. Não sei se alguém aqui já fez o curso de iniciação. Alguém já fez? Tirando a CAIC, né, gente? O curso de iniciação eu conto mais ou menos isso. E eu faço uma crítica para a nossa formação jurídica, principalmente na área penal, que a gente não aprende execução penal, né? A gente não tem uma matéria execução penal, a gente não aprende muitas coisas. A gente aprende o que é uma progressão de regime, né? Uma saída temporária, mas é o básico isso. E eu estava em uma das minhas primeiras idas ao presídio, num dos meus primeiros clientes de execução penal, sentado, e eles sabem muito mais de execução penal do que nós, né? Porque a gente não aprende isso, a gente aprende na prática depois. E ele sentado, eu no parlatório conversando com ele, trocando algumas informações, ele, então, doutor, meu caso, dá para fazer uma comutação de pena? Aí eu olhei para ele... Aí ele olhou, ficou uns 5 segundos assim. Eu falei, então, qual que é a sua condenação mesmo? Aí ele falou que era algum crime hediondo. Aí eu
achei a saída ali. Falei, então, como é crime hediondo, eu tenho que dar uma analisada. Eu não sabia nem o que era a comutação de pena. Falei, no seu caso, como é o crime hediondo, eu tenho que dar uma analisada para ver se os tribunais estão aceitando a comutação de pena. Mas eu volto aqui semana que vem. E aí saí, estudei bastante, que eu precisava estudar. E aí na outra semana eu já cheguei com a informação. Mas foram aí uns 5 segundos ali de tensão. É complicado. Porque, na verdade, a gente não precisa saber a resposta na hora, mas naquele momento, no parlatório, você, tete a tete com o cliente, você fica meio assim... então... Comutação de quê? Como o quê? Paulinha, foge não. Tem certeza? Não dá para fugir? Não. Eu não vou nem entrar nesse mérito aí, porque eu atuo em execução penal, então, no meu início, isso aí aconteceu várias vezes. Então, aconteceu várias vezes. Mas tem um que eu, enfim, foi um dos meus primeiros e serviu ali para um aprendizado muito grande, que foi quando eu aprendi a tomar café. E como, né? Eu não gostava de café de jeito nenhum. Se vocês não gostam, virando advogado, vocês vão aprender a gostar de café e vocês vão entender o porquê. Bem no início mesmo, uns 2, 3 meses atuando, eu recebi uma diligência de Brasília para fazer. Um advogado criminalista me ligou, ele tinha um cliente que já estava lá e foi preso lá, mas o processo estava aqui e ele tinha um pedido de liberdade para protocolar. E então ele me contratou para fazer essa diligência, de efetuar o protocolo. Só que ele não queria só que protocolasse, ele queria que despachasse com o juiz e com o promotor, porque ele queria que o cliente fosse solto naquela semana ainda, né? E isso é algo extremamente difícil de acontecer. Mas, enfim, ele disse que era possível, eu não tinha experiência, eu falei, se ele está falando, eu acredito, né? Então, vamos lá. Eu falei, doutor, olha só, eu nunca fiz, fui bem sincera, mas me diz o que é para fazer que eu vou lá e faço. E aí ele me explicou tudinho, o processo, olha, você vai falar isso e isso para o juiz. E eu falei, ok. O primeiro desafio foi encontrar... Aliás, eu protocolei, despachei com o juiz. Aí o juiz falou assim, não, tudo bem, então eu vou enviar para o Ministério Público para ver o parecer dele, e aí, voltando, eu dou a decisão. E aí, tinha que pegar o processo e levar para o Ministério Público. Fiz carga, fui lá despachar com o promotor, né? Antes do juiz enviar para ele, eu fui lá despachar para depois, quando o processo chegasse para ele, ele já soubesse do caso e desse a decisão. E chegando, eu tinha um medo de promotor mais do que de juiz. Um medo tremendo. E não era naquele prédio novo ali, não. Foi uma dificuldade para achar. E eu lembro que eu cheguei na sala do promotor, não sabia quem era, estava esperando encontrar lá um promotor com a cara de bravo. E, enfim, quando eu entrei, estava ele sentado numa mesa, o estagiário ao lado dele. Ele, pois não, doutora. Nossa, eu acho que eu comecei a suar frio e não saía as palavras. E aí eu, boa tarde, comecei a contar o caso para ele, né? E, enfim, o direito ali eu sabia explicar. Mas as palavras não saíam, eu tremia muito. E ele olhando para minha cara com a cara de dó, de piedade. Eu falei, meu Deus, tadinha. Acho que ele não estava nem prestando atenção no que eu estava falando, mas sim no meu gesto ali de nervosismo. E aí ele olhou para mim, doutora, você quer uma água? Eu falei, sim, eu aceito. E aí eu parei de falar, porque eu estava falando rápido demais, já estava atravessando as palavras. Bebi a água, me acalmei. E aí continuei, e muito nervosa ainda. E ele, doutora, calma. Eu falei, quando ele falou calma, eu não aguentei. Eu falei, doutor, olha só, é a minha primeira vez aqui, eu estou muito nervosa, vou confessar, mas esse caso é muito importante, eu preciso resolver ele. E aí ele se compadeceu de mim e falou, não, calma, doutora, calma, fica tranquila. Você aceita um café? E era aqueles café da maquininha, gente. Eu nem sabia mexer naquelas maquininhas de café.
Aí o estagiário dele foi lá e perguntou, nem lembro qual que era o tipo de café, mas você quer café tal ou café tal? Aí eu falei, pode ser esse mesmo. Gente, era o café mais amargo que tinha. Era o café mais amargo que tinha. E aí ele me entregou e eu tentando me acalmar e mostrar para ele que eu estava mais calma, né? Vou tomar o café muito quente. Muito quente. E amargo. Eu sei que eu queimei a língua, eu sei que eu fiz assim, não quero mais, deixei de lado. Mas, enfim, a forma com que ele me tratou, eu consegui me acalmar, realmente. E, a partir de então, a conversa fluiu, como deve ser. E na mesma semana, ele já resolveu e o cliente lá do advogado que havia me contratado foi liberado e deu tudo certo. Mas foi uma experiência que eu sou só de lembrar, porque o nervosismo foi muito grande, gente. Só que depois disso, eu perdi totalmente o medo de despachar com o juiz, com o promotor. Então, hoje, claro, eu tenho receio? Tenho, mas eu me preparo. Eu estudo o processo, procuro conhecer quem é, como que é aquele juiz, para já ir mais preparada. Mas a primeira vez ela é complicada, viu? Conta pra gente o que é um alvará predatado. O que é esse trem de alvará predatado? Meu Deus. O que é, doutor Elcio? Então, alvará predatado. Eu sempre soube... Eu comecei a atuar em execução penal, então, antes mesmo de saber qual era o termo correto na lei, eu já sabia o que era no linguajar deles, né? E alvará predatado, se você pesquisar até no Google, eu fui fazer isso, você não encontra falando o que é, né? Não tem, não existe. Mas o que é? É um pedido que você faz para a juíza de progressão. Então, vamos supor, geralmente isso é no regime do semiaberto para o aberto. Quando o preso ele sai do regime semiaberto e ele vai para a rua, né? Vai cumprir a sua pena em regime aberto. E o que é o pré-datado? É você fazer um pedido para a juíza, ela vai analisar, ela vai dar a decisão e ela vai já pré-datar o alvará, ela já vai assinar, já vai deixar tudo certo para quando der aquela data, o cliente ele já sair. Então, por exemplo, se a previsão para ele sair é no sábado, ela já deixa o alvará assinado, pré-datado, ou seja, né? E no sábado mesmo ele vai sair. Ocorre que a lei ela não obriga o juiz a pré-datar, assinar o alvará antes da data. Então, a gente encontra vários percalços aí na prática da execução criminal, porque alguns juízes fazem esse procedimento, outros não fazem. Então, isso acaba gerando muita dúvida. Mas o pré-datado nada mais é isso, gente. É um pedido de progressão que a juíza vai assinar e vai resolver tudo antes para ele sair no exato dia. Quando ela contou, eu fiquei assim... Só se for alvará de dinheiro, nossa. Me dá um pré-datado que eu vou adorar. Mas é interessante essa pergunta porque, principalmente na advocacia, quando você atende o cliente da área criminal, ele tem vários linguajar lá que você... O que é isso, gente? Meu Deus! Então, detração, comutação, remissão, isso muitas vezes eles confundem, eles fazem uma mistura que até te confunde. E eles às vezes falam com tanta certeza que você se pergunta, meu Deus, tu tá errado. Né? Eu já cheguei a imprimir a folha com a lei e levar para ele ver, porque ele não acreditava no que eu estava falando. Né? É difícil. Antes da gente fazer o nosso sorteio da Damásio, porque é nosso grande parceiro, a gente tem um convênio com a Damásio, a OAB Espírito Santo foi a primeira a fazer
o convênio com todos os cursos e hoje a gente tem desconto com todos os cursos da Damásio, todos, absolutamente todos, inclusive de concurso público, em que pese a gente querer continuar na advocacia. Mas, se a gente quiser fazer aí um curso com concurso público, um curso para concurso público, a gente pode fazer, que a gente tem desconto aí. Mas eu queria que vocês deixassem aí pra gente, até porque vai para o ABTV, o nosso de jovem para jovem, uma dica para quem está iniciando, para quem está querendo ir para a advocacia, porque hoje a gente também tem aqui os estudantes, uma dica, né, uma mensagem de pensamento positivo, positivismo aí, para os nossos colegas aí. Além, obviamente, de convidá-los para o terceiro encontro da Jovem Advocacia, que as vagas já estão esgotando, que eles podem aí correr para fazer as inscrições 21 e 22 de setembro. Pensamento positivo. Eu começo. Vai você primeiro. Eu vou demorar um pouquinho. Caso goste de falar, né, gente? Eu anotei algumas questões aqui e depois eu consegui perceber que todas elas estão diretamente ligadas à imagem que a gente passa para o outro, né? Um dos maiores bens que nós temos, independente da profissão, é a nossa imagem e a nossa reputação. O nosso secretário-geral aqui, Ricardo Brum esteve com eles aqui? Teve. O Ricardo Brum, que esteve com vocês aqui um pouco mais cedo, tem duas frases dele que eu guardo comigo como se fosse um mandamento. A primeira, e aí vale para os estudantes aí de primeiro período, ele, enquanto era meu professor, ele falava que a sua imagem, ela começa a ser construída no primeiro dia de aula na faculdade. Isso é a mais pura verdade. Porém, quando eu estava na faculdade, eu não acreditava nisso, né? A gente tem aquele pensamento um pouco rebelde. Eu fui aprender isso só depois que eu já tinha me formado. E aí é muito difícil da gente conseguir construir uma imagem depois de mais de 5 anos aí na área. Falo isso porque eu tenho certeza... Dentro do direito a gente tem mais de 50 cadeiras, né? Dependendo da faculdade a gente tem diversos professores, tem faculdade que não gosta muito de repetir professores. Se eu batesse na porta do escritório e de 90% dos meus professores, eles iriam rir da minha cara porque eu estaria pedindo uma vaga ali para trabalhar. Porque eu não trabalhei a minha imagem como deveria dentro da faculdade, né? Eu era aquele aluno relapso, gostava muito do direito penal. A gente fala que quem ama o direito penal passa a odiar quase tudo, né? E a gente tem 7 cadeiras de direito penal, eu tive 7 só, né? Então, nas disciplinas do direito penal, tudo bem. Eu ia bem, participava, era um bom aluno. Agora, nas demais, principalmente em final de curso, e o Bruno me deu aula no 10º período, você imagina uma pessoa que não gosta de direito empresarial tendo direito empresarial no 10º período, como eu tive. Então, assim, eu não era nem de longe um exemplo de aluno. Porém, depois que vocês formam, é possível construir a imagem, né? E outra frase que ele fala é que um advogado ele deve ser reconhecido e respeitado, e aí está também diretamente ligado com a imagem, né? Pelos seus pares, pelos advogados, pelos servidores do judiciário e pela sociedade. Pela sociedade porque são os nossos clientes. E dentro do judiciário e pelos nossos pares por questão de respeito, né? Se nós não formos respeitados pelos próprios advogados, a nossa imagem vai lá para o chão. E aí se um possível cliente meu, que é amigo da Natália, chegue até a Natália e pergunta: o que você acha do Elcio? Estou precisando de um advogado criminal, o que você acha dele? Se ela não me respeitar e se ela não me ver com bons olhos, ela vai acabar com a minha reputação. A pessoa, às vezes, não vai ter nem a oportunidade de sentar comigo, porque nem reunião vai marcar, né? Mesma coisa para os servidores do judiciário. São pessoas que podem vir a nos indicar futuramente. Então, assim, tentem trabalhar esse bem, o bem principal que nós temos, que é a nossa imagem e a nossa reputação. E uma dica que eu dou para vocês, que é algo que eu sempre fiz e para mim é natural fazer. Eu não estou de longe de ser um digital influencer. Tenho nada contra quem seja, mas não gosto tanto de rede social, mas sempre participei, sempre fiz textão, sempre comentava, mesmo em época de faculdade. Eu lembro do caso do goleiro Bruno, eu era, sei lá, 6º período, 7º período, quando ele foi preso, eu fiz um texto lá que um monte de gente compartilhou. Isso demonstra para vocês, demonstra para os outros que vocês se interessam pelo tema e as pessoas começam a construir uma imagem sua como advogado, né? Sempre que eu posso, eu estou
estou postando alguma coisa. Se vocês entrarem lá no meu Instagram, tem os destaques lá das minhas participações, quando eu estou em entrevista. Inclusive, criei o Instagram do escritório hoje. Quem quiser seguir lá, Lube Miguel, foi criado hoje. Lá tem os nossos destaques, as nossas participações em palestra. A gente faz questão de mostrar, porque isso vai me diferenciar da multidão. Quando a pessoa vai até o meu Instagram, por exemplo, até o meu Facebook, olha lá, poxa, o Elcio da palestra, o Elcio da entrevista. Isso vai me diferenciar de toda uma outra multidão que, por vezes, pode até fazer isso tudo, mas não demonstra. E quando você não demonstra, quando você não é visto, você não é lembrado, né? Então, mas eu deixei uma ressalva aqui também, não, se vocês não tiverem um perfil profissional, não sejam aqueles chatos jurídicos, né? Aquela pessoa que o Brasil perdeu para a Bélgica na Copa do Mundo. Aí vai lá, os aspectos jurídicos da derrota do Brasil, sociológicos, porque isso aí também torna vocês um pouco mal vistos. As pessoas falam, nossa, a pessoa não tem vida, né? Eu tenho o meu Instagram que é pessoal e profissional. Então, ali também é importante você demonstrar que você é um ser humano, que você tem lazer. Lógico, não pode postar tudo que você faz, né? Mas saber dosar isso aí, isso é importante. Construir a imagem de vocês é fundamental. E você ainda falou que eu que gosto de falar, né? Depois desse textão aí. Vamos lá. Acho que mensagem positiva por si só, eu acho que a gente não tem como dar. Não tem como ser aquela, sabe, aquele arco-íris e apenas isso. Eu acho que existe algo muito positivo na luta e na construção. A gente passa muita dificuldade. E é exatamente na superação que a gente encontra o pote de ouro, né, do arco-íris. Então, nada vem sem luta, né? Quando vocês decidiram fazer uma faculdade, né, uma faculdade que é pesada, são 5 anos de graduação, prova da OAB, passar raiva no fim de semana estudando ao invés de estar descansando, isso é um esforço, é uma dificuldade. Vocês vão superar isso, né? Às vezes a gente demora mais tempo, às vezes a gente demora menos tempo, às vezes dá tudo certo, às vezes dá tudo errado, né? Mas cada um tem seu tempo. Não adianta eu ficar me julgando pelo escritório do Elcio, que o aluguel era de R$12.000. E brincadeira. E também não dá para ficar julgando, o Cássio tem a placa mais bonita. Não adianta, cara. Não adianta. A minha placa é bonita mesmo. Mas a história a placa tem uma história também. A placa não surgiu do nada. A placa surgiu depois de muito trabalho, depois da gente usar as caixas das cadeiras como mesa durante 2 semanas, pelo menos. Então, assim, tudo tem uma história. Então, às vezes, quando a gente vê a coisa pronta, que o Elcio falou, parece que já estava ali. Não estava ali. Teve muito trabalho para construir aquilo. E vocês vão ter o trabalho de vocês. E vocês vão conseguir construir da maneira que vocês querem, se vocês se planejarem, né, se vocês se esforçarem. Por exemplo, eu tive a oportunidade, e aí eu não posso nem falar, foi tranquilo. Não, eu tive a oportunidade de trabalhar num espaço compartilhado, né, uma associação de advogados egressos de uma faculdade, que me deu a oportunidade de ter uma estrutura, um escritório, né, uma estrutura fixa por um preço muito módico. Hoje em dia a OAB tem parcerias que proporcionam, né, esses escritórios de coworking a preços muito acessíveis para quem está em início de carreira. Talvez você não ache acessível no momento, porque realmente a gente tem essa luta do início de tipo assim, eu tenho uma dívida, né, eu tenho que investir, só que muitas vezes a gente não vê como investimento, a gente vê como gasto. Eu tenho que investir tantos reais por mês para ter uma estrutura, mas eu ainda não tenho meu primeiro cliente. Cara, faz parte. É tenso e, ao mesmo tempo, lá na frente você vai ver que a coisa vai se pagar, né? A gente brinca de que o melhor dia para começar é hoje. Enquanto vocês não começarem, o negócio não vai andar. E vai ser difícil, vai ser puxado, você vai chorar de noite, você vai pensar em desistir apenas todo dia. Mas se você não fizer, cara, não vai dar certo. Então a gente tem que pelo menos tentar. Então, não dá para ser a mensagem mais positiva do mundo, desculpa aí, mas é uma mensagem que eu acho que tem muita realidade. E cada um vai ter a sua realidade. Tá? Não adianta ficar pensando no que o outro tem. Né? A melhor coisa que a gente precisa fazer
é construir o nosso, e se a gente tiver que olhar para o outro, é olhar para o outro, não com... Eu não gosto nem de falar em inveja, mas não é inveja, mas olhar para o outro querendo o que o outro tem, porque talvez o que o outro tem não é aquilo que a gente quer. A gente vê e pensa, poxa, eu gostaria de ter aquilo. Talvez não. Às vezes a gente não quer ter escritório bonitão e não sei o quê. Às vezes a gente não quer ter a placa. Às vezes a gente quer ir lá no cliente. Só que a gente ainda está dentro de uma visão estereotipada, talvez, da nossa profissão, e a gente precisa se libertar disso e ver o que a gente quer, né? Às vezes o que a gente quer não está dentro do padrão. E aí a gente precisa combater o padrão dentro da nossa cabeça e dentro da nossa profissão. Por último, agora que o Elcio falou que eu gosto de falar, então vou falar mais. Por último, participem. Participem da OAB, participem de sei lá, cara, associação de egresso, participem do CA, quem ainda está na faculdade, quem já saiu da faculdade e ainda tem contato com a faculdade, participe. Vai lá, monta um curso, faz alguma coisa, faz uma oficina, porque técnica leva a gente muito longe, mas não leva até o final do caminho, né? Técnica é, obviamente, muito importante, mas os contatos, e aí não é só aquela coisa de, eu conheço a pessoa X que vai me dar a vantagem. Não, a gente precisa saber uma maneira de que todo mundo vai ganhar. Se o seu cliente está te contratando, não é simplesmente para te pagar um dinheiro e está tudo certo. Não, você vai fazer algo por ele. O que você está fazendo tem um valor para ele e os honorários que ele te paga tem um valor para você, né? Não é uma simples troca. Os dois têm que ganhar nessa relação, porque também não adianta a gente aviltar honorários, cobrar um valor super baixo, porque a gente está desesperado. Para o cliente está ótimo, porque ele está pagando um valor muito baixo, o valor que eu brinquei com o pessoal, não vou falar o nome das marcas, não pode, que senão o CAD me processa. A gente vai pagar um valor de uma coisa muito simples por um serviço de ponta. Não dá certo, não é sustentável para a gente. Talvez para a gente pareça algo atrativo, entre aspas, né? Mas não é sustentável para você, porque a pessoa vai ficar achando que você, por mais que tenha qualidade, não é aquela pessoa definitiva na vida dela. E para a gente não é sustentável, para o cliente é ótimo, mas não funciona. E o contrário também não. Se você cobra premium para entregar o básico, você não vai durar muito tempo também na vida daquela pessoa, né? Acho que é isso que eu tinha para falar, já falei demais mesmo. Tô nem aí, mas a gente sempre está à disposição. Voltar. Vou tomar a palavra, porque senão esses dois não param de falar, não. Fica à vontade. Só pegando um gancho aqui, já que o Cássio falou mais que eu, tem que retomar. Mas essa questão da participação que o Cássio falou é importante. Eu esqueci de falar isso para vocês, o quão importante isso foi na minha vida. A OAB ela sempre esteve de portas abertas para mim. Desde o meu primeiro, eu demorei 1 ano para vir. Depois de me tornar advogado, demorei 1 ano a participar da OAB. Mas a partir do momento que eu quis, eu tive livre acesso aqui a qualquer comissão. Já participei, já estive em 3 comissões de forma simultânea. Todos temos, todo advogado, a casa está aberta. E isso foi tão importante porque retornando à questão da imagem, eu participava da Comissão de Políticas Criminais e Penitenciárias e também da Comissão de Direitos Humanos. A gente tinha um trabalho muito importante de fazer inspeção em presídios. E a gente sempre tirava uma foto no final da inspeção, realizada, ia para o Facebook. E muitas vezes o público leigo, fora da advocacia, via aquilo e falava, nossa, o Elcio está formado tem 1 ano, ele já está dentro da OAB fazendo inspeção. Tipo assim, as pessoas não sabem que é um trabalho voluntário, então as pessoas acham que você está literalmente bombando, né? Sem contar, assim... e aproveitar que minha namorada está presente aqui, que uma vez aconteceu, eu gosto muito de escrever, tinha uma época que eu escrevia muito para o Jus Brasil. E o Jus Brasil, basta você entrar no Jus Brasil, criar uma conta e escrever que o artigo sai, né? Só que o Jus Brasil é um dos maiores sites jurídicos do Brasil hoje. E aí eu escrevi lá, postei, com meia hora estava publicado, e postei lá no meu Facebook. Tive o prazer de ter meu artigo postado no Jus Brasil, não sei o quê. E ela falou, nossa, você nem me falou, parabéns, não sei o quê. Eu falei, olha... E aí, como ela não é da área, eu falei, nossa, muita gente deve achar que eu tô de parabéns mesmo, mas é muito simples. Você ali está se mostrando, está se fazendo presente na profissão e muitas vezes as pessoas vão te respeitar muito por você estar fazendo esse serviço de escrever artigos. Então, pensem nisso também, é muito importante para criar uma imagem que você entende daquele determinado tempo, é uma autoridade, como o Cássio falou. Posso falar agora? Então,
nesse início de carreira, nós aprendemos muito sobre muita coisa, são muitos os desafios, né? E dicas são muitas que nós temos para falar, porque cada dia um desafio. Então, assim, cada momento em que você supera algum obstáculo, você tem uma dica para falar para aquela pessoa que não passou por isso ainda, né? Mas, assim, de forma resumida, o que eu diria para vocês é: primeiro, tenha um referencial. Não olhem nas redes sociais e vejam um profissional que parece ser de muito sucesso, que posta coisas que tenham muito sucesso, não. Verifiquem alguém em quem se espelhar. Todo mundo precisa de ter um referencial na sua vida profissional. Sabe, aquele profissional que você admira, que você sabe que trabalha com os mesmos princípios que você. E procure estar próximo de pessoas que sigam a mesma linha de pensamento seu, que sigam as mesmas áreas de atuação que você, porque isso faz muita diferença. Então, a primeira dica é essa: tenha um referencial. A segunda dica, que está muito ligada com o que o Dr. Elcio e o Dr. Cássio falou, com o que eles falaram: respeite a sua história. Não queira dar um passo maior do que aquele que vocês podem dar. A advocacia, ela não é algo que você começa aqui hoje, daqui a 2 anos você vai estar, né, 100% satisfeito com a sua profissão, com o seu estado. É algo crescente, a gente vai construindo a nossa história. E cada um tem um momento diferente. Eu tenho mais tempo de formada que a doutora Paula. Pode ser que a doutora Paula já esteja mais à frente que eu. Não sei se é o caso, mas pode ser que sim. E eu não devo ficar fazendo esse tipo de comparação, porque impede o nosso crescimento, cria bloqueios, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. A terceira coisa: faça contatos. Ah, mas eu não tenho oportunidade. Crie oportunidades. Crie oportunidades, né? Nosso terceiro encontro da Jovem Advocacia Capixaba. Ah, Débora, mas eu não conheço ninguém que vai estar lá. Olha que maravilha, a quantidade de pessoas que você vai ter a oportunidade de conhecer. Ah, Débora, mas eu estou no primeiro período da faculdade. É o lugar onde vocês precisam estar. Por quê? Vocês vão conhecer profissionais que atuam, né, nas mais diversas áreas do direito. Vocês vão adquirir conhecimento, fazer esse network, que é super importante, né? Essa coisa que, hoje em dia, o mundo virtual, ele é muito presente nas nossas vidas. Essa semana, agora mesmo, eu fiz um curso de identidade virtual e, assim, nós somos muito vistos. A concepção das pessoas que nos veem está muito ligada àquilo que elas veem nas redes sociais. Cria um vínculo muito grande. Então, assim, se você, no primeiro período de faculdade, você vai para um evento jurídico, faz check-in, marca no Facebook, marca no Instagram que você está no terceiro encontro da Jovem Advocacia ou em qualquer outro evento jurídico. Isso faz muita relevância. As pessoas começam a te reconhecer como, né, atuantes na área do direito, como futuros profissionais. Então, assim, é muito importante fazer parte disso. Fazer parte de tudo que envolva aquilo que você quer, porque às vezes a gente quer que as oportunidades venham até nós, mas a gente não vai até elas. Infelizmente, nós não vivemos num conto de fadas. As coisas não acontecem da forma que a gente quer, as oportunidades, elas não vêm para todo mundo da mesma maneira. Então, assim, muita persistência, muita força de vontade, muita resiliência. Parcerias são imprescindíveis. Ninguém consegue dominar o mundo sozinho, gente. A gente cresce, né? Eu tenho aqui a doutora Luciana, ela foi comigo trabalhar essa semana. Tenho vários outros colegas advogados que são parceiros, porque não tem como você ser bom em tudo. E não pense algo do tipo, não, eu vou, né, pegar essa causa, porque mesmo que eu não sei nada a respeito, mas eu vou pegar sozinho, porque o dinheiro vai vir só para mim e tudo mais. Não pense, as parcerias, elas são fundamentais nesse início de carreira, né? Eu atuo mais na área civil empresarial, mas eu tenho a doutora Paula, que é criminalista. Então, se chega um cliente criminalista para mim, eu não vou olhar para ele e vou falar: desculpa, eu não atuo na sua área. Não, claro, vem aqui no escritório, vamos marcar uma reunião que a doutora Paula vai te atender.
você não perde a oportunidade, você ganha dinheiro também. Acho que eu tô falando mais com os meninos, né? Acho que é a última dica. A nossa profissão, financeiramente, nós temos muita dificuldade, né? A gente tem lidado muito com honorários aviltantes, R$40 para fazer uma diligência, R$50, R$80 para fazer uma audiência. Olha, eu tenho um pouquinho mais agora de 5 anos de profissão, né? E em todo esse tempo que eu advogo, eu posso falar para vocês assim com muita seriedade, com muita confiança e muita coerência do que eu estou falando. Não vale a pena trabalhar de graça. Porque é literalmente trabalhar de graça quando você aceita. Ah, mas se eu não fizer isso, eu não vou aprender, eu não vou ter oportunidade. Você tem. Você tem um colega que é advogado, você tem alguém que engrudar para você aprender. Você não precisa se sujeitar a uma situação dessa. Por quê? Isso atrapalha toda a nossa classe. Uma atitude sua vai refletir em toda a advocacia. Sabe? Então, assim, pensem bem antes de aceitar uma proposta, que eu falo proposta indecente, né, Natália? É uma proposta muito indecente e que vai trazer prejuízos para a nossa carreira em si. Sabe? Então, assim, procurem estar sempre orientados pela tabela da ordem, né? Pela tabela de honorários que a ordem tem. Não quer dizer que vocês não vão ser maleáveis e tudo mais. Mas procurem se valorizar, porque se vocês não se valorizarem, ninguém vai fazer isso por vocês. E eu vou parar de falar, porque eu já falei demais. Bom, acho que o Dr. Cássio, o Dr. Elcio e a doutora Débora deram dicas aqui valiosas para vocês. E a única coisa que eu gostaria de destacar, ressaltar para vocês é o seguinte: sonhem, mas sonhem muito. Tem muitos sonhos. Ah, Paula, mas por que você está falando isso? Porque a gente cresce, as responsabilidades vêm, a gente passa da graduação para a advocacia, aí vem 1 ano, 2 anos, e ao longo do tempo nós vamos esquecendo do principal, que é o que nos move, nossos sonhos. E eu acho importante falar isso, porque tem um caderninho, coloque ali as suas metas, os seus sonhos, faça um planejamento sempre, como a Natália falou, porque é isso que vai mover para vocês. No final de tudo, o importante é vocês estarem felizes, é vocês fazerem aquilo que vocês realmente gostam. Então, os seus sonhos vão mover vocês para isso. Não se esqueçam deles e, acima de tudo, respeitem a sua história. Ter exemplos é maravilhoso, ter pessoas para nos inspirar é importante, mas se conhecer, respeitar a sua história, saber de onde você veio é essencial. Saber quais são os seus valores, quais são os seus princípios, é o que vai fazer de você um profissional respeitado. E o seu cliente ele vai perceber isso, as pessoas ao seu redor vão perceber isso. Então, sonhe muito. Obrigada. Alguém tem alguma participação? Quer fazer alguma... Na verdade, estava franqueado o tempo inteiro, né? Se eu puder falar, complementando além do sonho, tem um paixão, né? Porque a paixão, o amor move. Acho que todos nós que somos voluntários e que estamos aqui, que acordamos 3, 4 horas da manhã, somos vidraças, porque fazemos por paixão. Além da advocacia privada, fazemos a advocacia pela advocacia também. Gente, esse foi o nosso De Jovem para Jovem. Antes a gente vai fazer o nosso sorteio, mas só para a gente poder fechar aí a nossa fala, nossa gravação também. Esse foi o nosso De Jovem para Jovem. Não deixem de se inscrever no 3º encontro da Jovem Advocacia, dia 21 e 22 de setembro. Grandes nomes de renome nacional vão estar aqui, já estão gravando vídeo, vão estar aqui. As vagas estão esgotando, então não deixem de fazer a inscrição. Muito obrigada pela presença de vocês.